Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, gostaria de falar a respeito de vingança. Nós temos estudado no Sermão do Monte as interpretações de Jesus acerca da lei. Nesse sermão, Jesus já falou a respeito do fato de que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. E não apenas isso, ele vem trazer uma interpretação muito mais profunda do que aquela que os rabinos davam para a lei do Senhor. Jesus fala a respeito da ira, do adultério. Jesus falou também a respeito do divórcio. Em nosso último devocional, nós aprendemos um pouco a respeito de juramento. Hoje, como nós acabamos de dizer, Jesus vai falar um pouco a respeito da vingança. Mateus capítulo 5, verso 38 a 42. E Jesus diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Meus irmãos, vejam quão desafiadoras são essas palavras de Jesus. E é muito interessante que, para falar de vingança, Jesus começa citando uma das leis mais antigas conhecidas pelo povo, a Lex Talionis, ou como nós a conhecemos, a Lei de Talião. Essa lei era conhecida como a Lei da Reciprocidade Direta. Era tão antiga quanto o próprio rei Hammurabi, isso do século XVIII a.C. E nós podemos ver essa lei sendo mencionada no livro de Êxodo, capítulo 21, no livro de Levítico, que é o próprio livro da lei, né? Capítulo 24, e em Deuteronômio, a repetição da lei, capítulo 19. É muito interessante que essa lei ela foi dada ao povo não como uma ferramenta de retaliação ou de vingança. Essa lei foi dada para restringir a vingança. A intenção original era a interpretação original deveria ser apenas olho por olho, apenas dente por dente. Então veja que o sentido da lei acabou sendo deturpado ao longo dos séculos, como se a lei de Talião fosse um aval para cometer atrocidades e agir por vingança, quando na verdade o sentido da lei era limitar a ação daquele que sofreu dano contra o seu agressor. Era trazer uma espécie de equidade entre o dano causado e o agressor, ou seja, aquilo que o agressor produzir, isso ele também, ou seja, apenas isso ele também sofrerá. Uma outra questão importante a respeito da Lex Talionis é que ela nunca poderia ser aplicada de maneira individual, ou seja, ela sempre deveria ser objeto de uma ação jurídica, ou seja, apenas um juiz imparcial que julgasse a causa que determinaria o cumprimento da Lex Talionis. Ou seja, nunca seria uma ação individual movido por mero revide. Portanto, deveria haver ali um processo para que, apuradas as responsabilidades, o agressor pudesse pagar na mesma medida. E como nós temos destacado, apenas na mesma medida. Bom, esse era o sentido da Lex Talionis. Como eu disse, é importante compreender que a lei de Talião ela foi dada para limitar a ação do ofendido em relação ao ofensor. É apenas olho por olho,
é apenas dente por dente. É o dano causado que será objeto de uma retaliação. Mas Jesus agora, ele vem trazer uma interpretação que, como nós temos dito, é muito mais profunda. Se aquilo que foi ensinado pelos antigos é olho por olho, dente por dente, ou seja, se na lex talionis a retaliação era limitada ao dano sofrido, Jesus troca a retaliação limitada por retaliação nenhuma. E ele então vai ensinar que o Filho de Deus, ele não deve agir por vingança. E veja, isso não significa reivindicar direitos, mas limita a ação por vingança. E é esse o sentido que Jesus está trazendo aqui. Eu gosto de olhar para esse texto e lembrar como eu já citei isso aqui, né? O C.S. Lewis, o famoso escritor de As Crônicas de Nárnia, ele diz algo interessante. Nós sabemos o quanto nós somos maus até que decidimos tentar ser bons. Portanto, Jesus vem trazer uma moral muito mais elevada aqui. Ele vem dizer, não haja por retaliação, não haja por vingança. É muito interessante como nós somos chamados a abrir mão do nosso senso particular de justiça por amor ao Senhor. No sermão, Jesus nos convida a agir de maneira transcendental diante das injustiças sofridas nesse mundo. Eu sei, nós vivemos num contexto de muitas injustiças. Eu sei, o desejo do nosso coração muitas vezes é produzir justiça com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor Jesus nos ensina a nunca agir de maneira individual, particular, apenas por vingança, apenas por ter o desejo do nosso coração por justiça satisfeito. Nós devemos agir de maneira transcendental e não por vingança. Um famoso filósofo mexicano, Seu Madruga, nos ensina algo interessante a respeito disso. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Depois de uma citação como essa, eu só posso convidar você para orarmos ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude a agirmos como verdadeiros cidadãos do céu. Nunca agirmos por vingança, clamarmos para que a justiça venha de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nas Tuas mãos nós entregamos a nossa vida e o nosso coração, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós. Por isso, Deus, nessa hora nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas inúmeras vezes que em nosso coração desejamos, ó Deus, retribuir o mal sofrido com mal. Como aprendemos em Sua palavra, nos ajude, Deus, a retribuir o mal com o bem. Nos ajude, Deus, a nunca agirmos por vingança. Nos ajude a termos sede de justiça, mas nunca agirmos por vingança. Que o Senhor, ó Deus, transforme o nosso coração e nos faça entender que o padrão do céu é muito mais elevado do que os padrões morais de um mundo caído. Nos ajude a perdoar a quem nós precisamos perdoar. Nos ajude, Deus, a procurarmos aquelas pessoas que eventualmente nós ofendemos e pedirmos perdão e buscar a reconciliação. Nos ajude a nos conscientizar para que possamos livremente retribuir alguém que eventualmente nós prejudicamos. E, Senhor, nos ajude a vivermos segundo os Teus ensinamentos e não simplesmente segundo a ética de um mundo que é mergulhado no pecado. E nós entregamos ao Senhor o nosso coração e clamamos
em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e o seu dia. Que você tenha um ótimo café com Bíblia. Tchau!